Caramba, velho, 17% conta com a coleta de esgoto. Segundo o levantamento do Trata Brasil. E do esgoto que é coletado, só 3 a 4% é tratado. Meu Deus do céu. No Pará como um todo, 91% da população não conta com coleta de esgoto. Caraca, velho, vamos poluir, hein? E esse ponto aqui, meu, que a revista botou, foi para torar isso aqui. 91% da população não conta com a coleta de esgoto. E a gente tá falando da COP 30. Que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, cidade de Belém. Então, companheiros e companheiros, e eu falava toda hora, coma maniçoba, porra. Lula vai a público e diz à imprensa em que Berlim não é 10% do que a infraestrutura que tem em Belém do Pará. Isso, aquele diálogo, aquele confronto público, pelo menos, entre ele e o chanceler alemão, o Merz, né? Que esteve presente aqui na COP30, inclusive um dos maiores ícones dessa COP30, que na verdade não foi uma COP, foi uma flop, literalmente, como a internet está inundada a informar isso. E eu me dei o trabalho aqui, pessoal, de jogar esse duelo de cidades aqui no ChatGPT, não é? E a gente vou ler aqui para vocês o que é que eu consegui extrair daqui. Mas antes, não menos importante, contagem regressiva para você se inscrever no canal e deixar o teu like se você já for inscrito, tá? 3, 2, 1. Thank you very much, my friend. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa comunidade. Então, pessoal, coloquei aqui, cara, no ChatGPT para ver o que é que dava, né? E aí, lógico, não fugiria, obviamente, do natural, que a gente sabe, né? Mas eu quis me aprofundar aqui, posso saber que podia ser que tivesse alguma informação que aparentemente é olho nulo, a gente não sabia, né? E aí tem aqui, né, o desenvolvimento de Berlim, obviamente, é muito alto o IDH aqui de Berlim, né? Tá batendo ali 0,965 encontra Belém, no caso, tá 0,746. Então, assim, é uma disparidade gigante, né? Que indica altos índices elevados de qualidade de vida, educação, saúde, enfim. A renda per capita é muito maior em Berlim, considerado o GRDP per capita do estado, né? Que Belém, segundo os dados e tal. Inclusive depois a gente vai ver aqui uma matéria da Metrópolis que fala justamente sobre isso. Eu nem sabia que a Metrópolis tinha feito um artigo, né, colocando em xeque essa questão aí de Lula aí. Quando a gente não sabe o que falar, meu irmão, a gente fica calado. Mas Lula, né, tem que sempre fazer aquele discurso populista dele, que é normal. Tá chegando a eleição também, né? Então ele tem que ajudar direto ou indiretamente os seus favorecidos ou até ele mesmo, né? Continuando aqui sobre o clima, de fato, aí sim, acho que é o único momento aqui que talvez Belém ganhe, porque Berlim é muito frio e tal, né? Tem toda aquela questão, embora que é aquela coisa, né? O governo tem uma infraestrutura que talvez diminua os danos da população. A cidade é um grau tão elevado de qualidade de vida lá que, né, já Belém não, né? Belém é um calor pra caramba, é muito quente. Questão de densidade, né? Diz aqui, Berlim é bastante densa, milhares de pessoas por quilômetro quadrado, enquanto Belém, ao envolver muitas ilhas e uma distribuição territorial diferente, tem uma dinâmica urbana distinta. Nesse quesito aqui, com toda certeza, né, Belém é favorecido, né, porque pelo menos tem menos população do que Belém. E aí tem uma matéria aqui da Metrópolis, mas antes eu também joguei no Google isso aqui. Joguei no Google para ver o que é que o Google diria em relação a isso, só por curiosidade mesmo. Ele diz assim, né? Berlim é uma metrópole europeia, né, com uma população maior e uma economia industrial e de alta tecnologia robusta. Enquanto Belém é uma cidade amazônica, com uma população menor, né, clima quente, úmido e desafios socioeconômicos. Ele até fala bonito aqui, né? Desafios socioeconômicos mais acentuados, embora possua uma rica cultura e belezas naturais, né?
Com certeza, né, cara? Assim, a disparidade é uma utopia o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva falar um negócio desse, não é? E o chanceler alemão, o senhor Merz, né, já veio aqui, veio só representar, né? Que inclusive assim, né, em paralelo a isso, a Alemanha é um dos poucos países na Europa, pelo menos, que ajudam literalmente ali, ajudam a questão climática no mundo, né? A Alemanha é um dos poucos que realmente abraçam, não é? A gente tem aí muitos países poluentes, né? Estados Unidos, China, Brasil representa pouco, mas tem uma porcentagem. E a Alemanha é um dos principais cabeças ali de que busca realmente diminuir os seus poluentes mesmo no mundo, né? E agora a gente vai ver um vídeo de Janja, a Janja, cara, olha. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido pra uma aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. How the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Janja eu acho que é Dilma 2.0. Sabe aquela coisa que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É Janja, cara. Janja, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Essa dupla dinâmica. Lula, ladrão, corrupto, ciente, tá todo mundo sabendo disso. E Janja, pelo amor de Deus, cara. Não tem como. É beira o ridículo mesmo. Só aqui no Brasil, aliás, né? Eu aqui que falo muito sobre os Estados Unidos, né? Ou alguma coisa que está acontecendo assim no mundo, não posso nem falar muito porque a eleição passada foi Joe Biden, né? O cara que era gagá lá, né? Tava entregue, né? Ele apenas sobrevivia, andava e deixa a vida me levar, porque não existe aquilo ali. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, né? A Metrópole fez uma matéria sobre isso, inclusive aqui. E aí até enumerou 4 estatísticas sobre esse paralelo aí entre a Alemanha não, Berlim e Belém, né? E até o próximo nome aí, até meio que rima, né? E eu vou dar uma lida aqui com vocês, esses 4 pontos, esses 4 destaques aqui, que a matéria, né? E aí começa logo com IDH. E aí IDH, meu Deus do céu, não tem nem como, né? Em Belém, 0,76 está dando o mesmo dado que eu peguei lá, ó, ainda agora, que é considerado alto ainda. Belém, no caso, para o Brasil, é considerado alto, porém ainda abaixo de outras capitais brasileiras e tal. E Berlim, agora também esse dado aqui de Belém é de 2010, né? E de Berlim, no caso, o IDH está 0,965, talvez tenha sido diferente até do que eu falei aqui no chat GPT. 0,900, ainda subiu ainda, Berlim subiu, velho. Subiu ainda. É considerado muito alto, né? É o que diz aqui na matéria. O valor é um pouco acima da média da Alemanha. A média da Alemanha é nada mais nada menos do que 0,942. Berlim, a capital, é 0,965. Caramba! Agora sim, esses dados aqui, isso aqui é de 2019, né? Por mais que a Europa esteja um caos com essa imigração desordenada, e a Alemanha é um dos carros-chefes disso, a Alemanha, França e Inglaterra, essa tríplice aí, podem ter caído. Acho que se tivesse aqui um dado de 2025, aí 2024 pelo menos, com toda certeza esse índice aqui teria caído, talvez aí uns 30 pontos, pelo menos, viu? Porque tá virando principalmente em relação à questão de limpeza urbana, não é? A Europa como um todo tá virando um caos. Itália, as principais cidades, na verdade, né? Roma ali, as capitais. Mas na Alemanha até tem outras cidades mais acentuadas também da desordem, graças a essa má imigração, né? Tem também aqui, aí agora o segundo ponto, que é a renda per capita, produto interno bruto, né? De Belém é de 22.216.033, né? Dados de 2021, até tá recente aqui.
Esse dado aqui coloca a cidade mais ou menos na metade da distribuição de renda do país. Já o estado de Berlim, eu achava até que era uma cidade, e não um estado, mas enfim. Tem um produto doméstico regional bruto, né, que é diferente aqui, que é o GRDP, na sigla em inglês, né? Per capita, cara, de 53.900 dólares. Isso dados de 2022. Top, hein? Que é o equivalente a 278.773 reais anuais. Não, 278.738.000 anuais. É um dos mais elevados da Alemanha e da Europa como um todo. E mais de 12 vezes a renda de Belém. Com toda certeza, né? E aqui eu acho que na Alemanha, Berlim acho que só perde para Munique, né? Provavelmente Berlim só deve perder para Munique, porque se é um dos mais elevados da Alemanha, a maior cidade, a cidade mais rica que tem, a região mais rica que tem é a Bavária ali, Baviera, não, Bavária, a região da Bavária, ao sul da Alemanha ali, que fica próximo a Suíça, a Áustria, é top ali também. Então é isso, né? E a expectativa de vida. No estado do Pará como um todo, a expectativa de vida em dados de 2020 era de 69 anos. Beleza? Para homens, para os homens, né? E para as mulheres, 77 anos. A média geral, 73 anos. Já em Berlim, a expectativa de vida é bem mais alta, 78 anos para os homens e 83 para as mulheres. A média geral era de 80, quase 81 anos aqui, cara. Quase 81 anos. Saneamento básico, aqui, meu amigo. Aqui é uma goleada. Deve ser uma goleada aqui. Eu vou começar. O último ponto aqui do nosso vídeo. Belém possui alguns dos piores indicadores de saneamento básico entre as capitais brasileiras. Cerca de 77% da população. Tá, entendi agora. Já estava assustado já. Pensei eu estava pensando que saneamento básico só 33% da população, só 23% tinha. Mas não, cerca de 77% da população possui água tratada, mas só 17%. Caramba, velho, 17% conta com a coleta de esgoto, segundo o levantamento do Trata Brasil. E do esgoto que é coletado, só 3 a 4% é tratado. Meu Deus do céu. No Pará como um todo, 91% da população não conta com coleta de esgoto. Caraca, velho, vamos poluir, hein? E esse ponto aqui, mesmo, que a revista botou, foi para torar isso aqui. 91% da população não conta com a coleta de esgoto. E a gente tá falando da COP 30. Diga aí. Já em Berlim, quase a totalidade da população de 3,8 milhões de pessoas é atendida pela Berliner. Eu estou lendo em inglês, mas aqui é alemão, né? É a Companhia de Águas de Berlim, né? Eu não vou ler aqui em alemão não, porque eu arranho um restinho de alemão. Talvez só o sotaque aqui eu conseguiria, mas eu não vou ler não, vou arriscar hoje não. A companhia, que essa aqui é a Companhia de Águas de Berlim. Caraca, meu irmão, quase a totalidade da população de Berlim tem o esgoto tratado, viu? O esgoto tratado. Já lá em Belém, 91% da população não conta com a coleta de esgoto, velho. Então, quer dizer, é uma poluição. Então, né? É uma poluição generalizada aqui que a gente vê em uma das capitais aqui do nosso Brasil. É triste, né, cara? É triste você ver e ao mesmo tempo, e o engraçado, né, que o pai dos pobres, eles têm consciência disso. Ele tem consciência que o Brasil, não sei a melhor maneira de falar, mas tá um desastre, né? Para não falar a palavra que eu queria falar, eu vou dizer isso. Ele tem consciência disso, mas mesmo assim ele zomba da cara dos brasileiros.
ele zomba. Porque o cara abria a boca sabendo, e ele é o mandatário, chefe atual do Brasil. Sabe? Isso aqui tá na conta dele. Isso aqui é na conta dele. Assim como quando era Bolsonaro também. O pessoal vivia, a imprensa vivia metendo um pau em Bolsonaro. Não estava na conta dele porque ele era o mandatário. Lógico que eu sei que você entrou agora no governo, não tem como você mudar uma coisa de 20 anos, porque quando o Bolsonaro entrou já fazia 20 anos que o PT estava no poder, agora tem 25 anos basicamente, né? Então assim, não tem como você mudar uma coisa do dia para a noite, é óbvio. Então esse mesmo argumento também vale para Lula. E para ele sim, é muito mais real, muito mais plausível você dizer isso, não é? Que os caras estão com a infraestrutura de mais de 20 anos de partido, mais de 20 anos no poder, entendeu? Por mais que às vezes ele não seria o presidente, como foi o período de Bolsonaro, 4 anos só, ele tinha outros grandes players aqui no Brasil, nas capitais, nos estados, entendeu? Então assim, você não viu uma mudança drástica no país, nem pelo contrário, você vê assistencialismo, é isso que você vê, não é? Então assim, né, pessoal, realmente é chocante, é alarmante, é um descaso, né, cara, é um descaso. E o que é interessante é que eles tiram onda mesmo, como digo aqui na minha região, aqui em Recife, eles tiram onda mesmo com a gente, eles tiram onda com a gente, é impressionante, tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like, comenta aí embaixo o que é que você pensa e compartilha com os teus amigos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal, fui! E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido pra uma aparelhagem. Agora foi? Ainda não. Now the world don't